Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos, sou a Nízia Ontem e estamos aqui novamente juntos. Eu muito agradecida pela acolhida, já me é costumeira de todos vocês que me seguem. Mas nós estamos agora numa nova caminhada, onde nós vamos remontar talvez, as nossas primeiras fases, quando nós vamos ampliar a nossa consciência, o nosso conhecimento. No vídeo anterior, eu estava falando sobre como se deu, né, a chegada de Adão e Eva, e nós vamos rever esse momento, porque ele é muito interessante e importante para o entendimento. Nós fomos educados dentro de um cristianismo, onde nos apresentaram essas histórias bíblicas e que, pela inconsistência, muitos nem param para pensar e observar ou questionar se aquilo tem pelo menos um fundo de verdade. Então, eu vou hoje começar com a chegada de Ea. Ea, ele era um príncipe de um outro mundo e ele foi designado então para vir à Terra. Bom, como eu falei também no episódio anterior, aqui já tinha chegado Alalu, aquele rei que foi deposto e fugiu dentro do nosso sistema solar e chegou à Terra. E aqui ele percebeu que tinha ouro e o seu, digamos assim, o seu mandato lá, ele somente entrou em colapso justamente por conta da sua falta de impulso para a solução daquilo que era vital, que era a proteção da camada atmosférica. Quando ele chega aqui, ele vê que aqui tem ouro, e o ouro era o mineral necessário para que não viesse a exterminar o planeta por conta do dano dessa camada, que é vitalícia. E é vital, não é vitalícia, né? Vitalícia para nós que ainda dependemos dela. Bom, então ele chegou aqui, ele percebeu que aqui tinha muito ouro, comunicou-se no planeta distante, e aí o rei que estava regente lá em Nibiru, ou planeta X, ele achou por melhor, ou seguindo, né, a orientação do seu filho, que se chamava Enlil, ele achou melhor trazer alguém aqui. Segundo a Enlil, era bom que fosse administrado, porque ele não confiava muito em Alalu. Então, vieram para cá, Anu escolheu o próprio Enlil para ser esse administrador. Bom, foram tomados, quando Enki chegou aqui, né, foram tomadas muitas providências minuciosas para que a expedição ou a missão tivesse êxito. Ele recebeu, além de provisões, além de tudo aquilo que ele necessitava, tinha um problema sério, que era o enfrentamento do cinturão de asteroides. Como eu falei também, o cinturão Kuiper. E esse era um grande problema, talvez o maior. Então, eles fizeram bombas de águas. E porque eles também entenderam, através das investigações, que bomba atômica, ou bomba nuclear, poderia trazer consequências, inclusive para a expedição. Ou seja, eles poderiam também ser vítimas das explosões. Então, foi melhor deliberar as armas potentes, mas com o princípio ativo de água. E deu certo. Ele foi atravessando e foi reconhecendo todos os planetas. No próximo vídeo eu vou falar como foi a nomenclatura
de todos os planetas que nós conhecemos e quem os nomeou. Bom, a nave, então, de Enki, seguindo as coordenadas de Alalu, aterrissou no Golfo Pérsico. E lá, o sogro de Enki, que era Alalu, o esperava. Para ele, foi um momento de grande alegria, porque, afinal de contas, quanto tempo ele estava lá, sem comunicação, sem falar com ninguém, somente explorando, não tinha aquela, lógico, tinha os diários de bordo, aquelas coisas todas, mas ele não tinha com quem expressar outro ser para trocar as impressões e tudo mais. Então foi uma alegria e também um grande alívio que a Alalu recebeu a chegada do genro. E contou, né, todas as aventuras que ele tinha passado, todas as descobertas, e depois dos abraços, risos, Enki, que também é conhecido como Ea, inclusive consta esse nome na Bíblia, depois nós falaremos disso, ele foi colocado a par de todas as peculiaridades do mundo, da vida, principalmente de um problema que talvez ele tivesse que saber de pronto para poder se adaptar, que era o curto espaçamento de tempo. Uma hora estava para eles, né? Segundos estava noite, escuro, e depois segundos ficava claro. Então essa era a grande primeira dificuldade, que era essa adaptação das nossas 24 horas, 12 noite, 12 dia. E para eles isso era um piscar de olhos. Também tinha os animais ferozes. Alalu descobriu insetos perigosos também, répteis, enfim. Ele mapeou toda a região e a sua fauna, flora, enfim, a vida que vicejava então nessa região. E depois da constatação em que então ele também, com Alalu, ele percebe que tem muito ouro. E ele passa as informações para o seu pai, Anu, que fica esperançoso, suspira aliviado, porque sabia que a esperança, ela agora era uma realidade. Então, havia um grande trabalho a ser realizado, ou seja, levar esse ouro daqui para lá. E esse ouro salvaria a humanidade desse planeta X, também chamado de Nibiru. Quando Enki ele aterriza na Terra, ele no Golfo Pérsico, ele coloca o nome dessa região de Eridu. Eridu é lá distante. Então ele coloca esse nome justamente por conta da casa, do mundo onde ele vier. E atualmente esse lugar, Eridu, se chama Tel Abu Sharem, que fica no Iraque. Então, dentro lá dessa cidade, Tel Abu Sharem, existem várias provas que comprovam a existência dessa chegada e desses seres. Embora, infelizmente, muitas provas foram destruídas pelo Estado Islâmico. Então, eles explodiram muitas coisas, mas mesmo assim, hoje a arqueologia vai ter muito mais trabalho para fazer a varredura dos sítios, trazendo mais informações sobre tudo isso que nós estamos vendo aqui. Bom, quando chega lá, então, quando essas informações de Enki chegam até Anu faz lá a reunião com todos os conselhos, com seu filho, Enlil, e então Enlil se pronunciou dizendo que não confiava muito em Alalu, ou nada, ele não confiava em nada em Alalu, e também existia um risco muito grande, porque pelo grau de parentesco que havia entre Alalu e Enki, lembrando que Enki era genro de Alalu. Então ele sugeriu que Anu mandasse, o seu pai, né, mandasse um administrador,
que fosse muito bem traquejado ou conhecedor de administração e também manipulasse ou tivesse autoconhecimento em tecnologia para que viesse também, que fosse enviado para gerir ali a exploração e mandar então o ouro com segurança para eles. E aí Anu pensou e achou que o filho, ele tinha total razão. E então ele decidiu quem seria, que seria alguém de confiança, alguém que ele pudesse contar, inclusive num grau de fidelidade muito alto. E ele falou, eu já tenho essa pessoa. E todos ficaram esperando quem seria a pessoa, porque existiam outros ali também de um grau, né, de uma hierarquia bem elevada dentro desse governo. E aí então Anu falou que olhou para Enlil e falou, será você, meu filho. E Alargar, que era um outro que estava ali presente, será o seu piloto, é ele que te conduzirá até lá. Para Enlil, não foi com grande satisfação que ele recebeu essa ordem do pai. Mas ele era submisso e completamente obediente e leal ao seu pai. E assim ele aceitou a viagem. Queria, não queria, era mais para não querer do que para querer, E ainda assim, quando eles começaram a fazer a viagem, eles se dirigiam para um lugar. Esse lugar ainda não tinha nome, não era terra, era um mundo, que eles a princípio chamaram de Tiamat, que depois criaram-se várias lendas a respeito desse nome, que Tiamat era uma deusa do oceano, enfim, mas eles chamavam de Tiamat. Então, quando Enlil chegou, ele e a sua expedição, porque daí ele já veio com uma expedição também, de trabalhadores que foram designados para a extração. E ao chegar, ele foi recebido com muita alegria pelo irmão, que o abraçou, que o beijou e ficou tão feliz que o irmão estava ali. Mas ele foi recebido friamente por Alalu, que simplesmente, oi, tudo bem? Então ele percebeu, que Alalu ainda tinha, vamos dizer assim, uma certa animosidade em relação aos filhos de Anu, com exceção de Enki, ou então só o filho Enlil. Enlil, ele fez a exploração, percebeu que tudo o que eles haviam dito era verdadeiro, e ele relata isso, então faz os relatórios, sobre as explorações, e conta que o trabalho era intenso, e tinha muita coisa a ser feita. Lá, nesse planeta, onde Anu era o rei, não havia trabalhadores braçais que pudessem realizar a mineração, porque lá o progresso já tinha evoluído bem, o progresso intelectual, então a maioria, não, todos eram cientistas, doutores, médicos, engenheiros, pesquisadores, enfim, não tinha uma classe que pudesse fazer o trabalho pesado, o trabalho braçal. Então foram designados cientistas, médicos, enfim, todos, para que viessem para fazer a extração. E quando eles foram convocados para o trabalho pesado, existia, assim, um nível, vamos dizer assim, sustentável de tecnologia que daria uma margem aí de trabalho seguro. Bom, lá no mundo de origem, que Nibiru significa lar distante, parece, aqueles que vieram, alguma coisa assim que eu vou falar no outro vídeo. Lá Anu estava super animado, as coisas iriam mudar e logo, as primeiras remessas timidamente foram chegando e processados, para que começasse então já a proteção dessa camada.
Então, foi um alívio bem grande para todos. Todos respiraram mais aliviados, né? Aqui, os homens trabalhavam ininterruptamente, era dia e noite, era turnos, então enquanto uns descansavam um pouco, porque para eles, como um dia, para eles, um dia era 30 dias do nosso, então eles trabalhavam um dia, então era no mês inteiro trabalhando, e aí eles descansavam mais um dia. E isso, né, trouxe um cansaço, porque, vamos dizer assim, era uma escala 6 por 1. E eles estavam cansados, e nesse cansaço eles começaram a entrar num processo, vamos dizer assim, de desgosto. Bom, então a Nu, ele resolve vir pessoalmente para analisar as condições daquilo que estava acontecendo aqui. E também incentivar todos, porque não era fácil para ninguém. Não era fácil para os filhos, não era fácil nem para o próprio Lalu, não era fácil para os exploradores, que não eram muitos, né? E quando ele chegou aqui, ele vem com uma comitiva, evidentemente, e eles esperavam, eles o aguardavam, e eles estavam felizes, porque, afinal de contas, estavam recebendo o seu rei. Então, foi um júbilo muito grande, e coincidiu, porque foi assim, Enki, ele começou a fazer uma contagem dentro do dia e noite da Terra. Então, ele falou, nós vamos ter que seguir esse padrão, para contar os dias conforme a rotação do nosso planeta. E então ele começa a contar, né? 1, 2, 3, e para no 7º dia. Olha só que interessante, nós vamos ver que isso tem muita lógica para tudo isso que nós vivemos hoje em nosso mundo. E o 7º dia, em que colocou para os trabalhadores que seria o dia do descanso, o dia em que eles se abraçariam, que eles teriam um período de repouso, onde eles fariam uma celebração, enfim, vamos dizer assim que era aquele dia especial que todo mundo aguarda. Enki, né, que foi vamos dizer assim, o criador disso tudo, ele viu que coincidiu que a Nu chegou na Terra exatamente no 6º dia. Ele chega no 6º dia ali, e no dia seguinte seria o 7º. Então, todos se reuniram, quer dizer, todos os que vieram de lá, as expedições, se reuniram para festejar o rei. Então, aquele dia ficou um dia marcado, muito especial, onde eles fizeram o devotamento, a festa, a alegria de estar com o seu rei ali entre eles. E quando a Nu chegou, né, é lógico que a Lalu ficou apático com ele. Não teve a menor manifestação de oi, né, como é que foi a viagem, essas coisas não teve, né? E aí os filhos começam a mostrar toda a região para o pai. Que começou a observar que existiam grandes dificuldades, né? Principalmente na parte da natureza selvagem. Eles tinham preparado para o pai vamos dizer assim, uma habitação bem simples, que hoje nós chamaríamos de cabana, para que ele ficasse hospedado, porque já que ele iria passar um tempo, ele teria que ter um lugar específico para se estabelecer. Então, ele ficou ali, numa dessas que eles construíam para eles ali, que era como se fossem cabanas. Então, o pai ficou ali. E aí, né, no dia seguinte, depois desse 7º dia, a Nu faz todo o reconhecimento de território. Então, ele e os filhos, num veículo que eles chamavam
de barca celeste, e a gente hoje fala uma nave que percorre, né, distâncias, vai e volta. Então, eles mapearam para a Anu toda a região da Terra. Então, a Anu viu quantos mares tinha, ele viu os continentes e reconheceu realmente que conheceu as profundezas da água. Veja assim, ó. Então, já existia um equipamento, o próprio Enki já tinha feito o reconhecimento que existia ouro dentro das profundezas oceânicas. E aí, a Anu vem e percebe que a exploração do ouro, embora fosse material abundante nos oceanos, era muito difícil. Então, mas mesmo assim, era necessário, tudo era importante, né? Então, a Anu concluiu que a extração era uma tarefa muito difícil. Era um serviço braçal, mesmo com uma tecnologia que eles estavam usando. Porque eles tinham que separar ouro das rochas, tanto na parte da terra, quanto nas profundezas do mar. E mandou, então, que Enlil e Enki fizessem equipamentos mais arrojados para esse trabalho. Também mandou que construíssem um porto espacial onde houvesse facilidade de chegada e de saída, mesmo porque eles iam precisar disso para exportar o ouro aqui recebido. E aí ele olha para os filhos e fala: Enki, você vai ter o título de Senhor da Terra. Então você vai fazer tudo aquilo que o Senhor do Comando, que é o teu irmão Enlil, vai falar. Então ele é o comandante e você é o executor. Então ficou o Enlil, o Senhor do Comando, e Enki, o Senhor da Terra. E assim foi que esses dois títulos foram dados, né? E aí resolveram que estava na hora de fazer mais assentamentos, porque iria aumentar gradativamente aqueles que vieram de lá para cá para trabalhar. Mas isso ficará para o nosso próximo episódio, onde eu conto com a presença de todos e sempre pedindo que deixem o like, o gostei e lembrando, tudo isso que eu estou conversando aqui, que eu estou trazendo para vocês, tem no meu livro A Origem, o que nunca contaram e você deveria saber. E então eu vou me despedindo, deixando um grande beijo e desejo a todos uma ótima semana produtiva e com muita paz. Beijo, até mais.